Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da paz, todos os santos e anjos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu me atrasei um pouco, a gente vai logo, por isso que eu não me demorei na oração, certo? Outra vez que eu vier, ou que outros vierem, a gente faz mais um louvorzão, mais oração e uma pregação mais curta, tá bom? Nós vamos falar de um tema que a gente já começou aqui, só que foi pergunta rápida. A gente falou durante uns 10 minutos sobre questão de imagens. Hoje nós vamos aprofundar mesmo, certo? E eu vou fazer em estilo pregação. Hoje não é um estudo bíblico, entenderam? É um estilo o quê? Pregação. Então vocês vão se virar em acompanhar. Eu não vou esperar que alguém ache lá na Bíblia onde é que está. Senão eu vou passar aquilo que é em 1 hora, eu vou dar um tema, talvez conteúdo de 10 minutos, se for esperar, entenderam? Uma pregação funciona assim, você tem que dar o conteúdo e quem está ouvindo se vira, certo? Já o ensino é diferente. O ensino, você tem que esperar a pessoa ir acompanhando. Isso é uma formação, né? Você tem que ter mais um cuidado. A pregação não. Você tem que querer que as pessoas entendam, mas não tem que esperar todos os detalhes, né? Então vamos lá. Primeiro, a gente não vai treinar para se defender dos protestantes, não. A gente vai ter outra ideia, né, Maxwell? Seja bem-vindo, Maxwell, ministro da palavra, amigo, doutor em Santo Agostinho, né? Pronto. Então, a atitude nossa, porque geralmente a gente vai tendo formações e a gente quer aprender para se defender, sim ou não? Mas a nossa intenção primeira hoje não é essa. A gente vai aprender para amar. Entenderam? Porque às vezes a gente aprende para se armar. Não é amar, se armar, né? Então a gente vai amar e amando vai se armar contra aquilo que não é o amor à igreja. Então a gente vai defender. Só o princípio que é diferente. Então, primeiro, Deus quer imagem? Sim ou não? Sim. Se ele não quisesse, em Gênesis 1:26 fala o quê? O Senhor, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, a primeira imagem quem fez? Deus. Jeremias 18 vai falar que Deus ele é o oleiro. Então Gênesis vai usando que imagem? A imagem de Deus como que? Oleiro, que vai moldando o barro. Ele é esse oleiro que vai formando o homem e a mulher, criando a sua imagem o que? Semelhança. Claro que aqui tem uma profundidade teológica que eu não vou descer agora, que senão ficaria só nesse texto, né? Então Jeremias 18 vai mostrando que o que o oleiro faz? Ele faz um pote, faz uma panela, e se não está bom, no momento que está fazendo, faz o quê? Desmancha de novo e começa a refazer. Mostrando que Deus tem a liberdade de fazer o que Ele quiser. Você tem liberdade, sim ou não? Tem? Tem? Deus também tem? Tem. Só que, claro, que nós usamos mal a nossa liberdade. Aí entra a questão do livre-arbítrio. Quando você usa bem o seu livre-arbítrio, você tem o quê? Diga comigo, liberdade. Diga assim, liberdade é escolher sempre a vontade de Deus. Livre-arbítrio é ter a opção de escolher a minha vontade e a vontade de Deus. Entenderam a diferença? Liberdade é quem escolhe de fato a vontade de Deus, sempre. Essa pessoa livre. Jesus era livre. Por isso que ele fala em João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, me conheçam e vocês serão livres. Aí continuando. Quais são as passagens que mais usam para dizer que nós adoramos as imagens? Bem, a gente já sabe de qual é salteado, né? Vocês sabem, né? Êxodo 20, versículo 4 seguintes, que vai falar, não farás para ti imagem nenhuma de escultura, do que está sobre o céu. Estou falando da minha forma, certo? Só que eu sempre digo que quando você vai debater com protestante, você não precisa ir para vários textos, não.
É só subir um pouquinho ou descer. E já ganha o debate, entendeu? Por nosso problema é que a gente quer buscar coisa, um bocado de coisa para se defender. Não. Se você sobe o texto um pouquinho e desce, já dá para amarrar ele. E dizer assim, ó, não, vamos conversar sobre o que está esse texto, o capítulo todinho. Entenderam? Exemplo, que não tem a ver com essa pregação, mas eu já dei outra vez aqui. 1 Timóteo 2,5, que vai falar o quê? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Se você sobe um pouquinho, você vence um debate. Se você desce um pouquinho, você vence também. Não precisa nem procurar outro texto. Também em Êxodo 20, versículo 4, se você sobe um pouquinho, está falando o que no versículo 3? Não terás outros deuses. Diga comigo, não terás outros deuses. Então ali está proibindo o quê? Segundo o versículo 3. Deuses. Tudo que o 4 falar vai ser o quê? Deuses. Está proibindo fazer imagens de deuses que você acha que está nos céus, animais, né, que voam, aqui na terra, sobre as águas, mas está proibindo o quê? Fazer imagem de deuses. Contextualizando, né? Os egípcios, por exemplo, achavam que o gato era um deus, né? É tanto que teve uma vez que teve uma guerra, né? E as pessoas começaram a se vestir com roupa de gato. Botaram o gato a imagem de gato na cabeça, e as pessoas não matavam os soldados porque tinham o quê? A cabeça. Os soldados tinham a cabeça de quê? De gato. Eles achavam que estava ferindo um deus egípcio, né? Então aqueles homens, sabendo dessa ideia que eles tinham do gato como um dos deuses, aproveitaram isso e mataram. Mataram o povo. Se vestiram de gato, né? Ficaram um gatinho. Ou uma gatinha, mas não, era só um gatinho mesmo. E acabaram matando os outros soldados, por conta deles acreditar nos ídolos. Continuando. Mas se você quiser uma resposta um pouquinho maior, ninguém trouxe a Bíblia não, né? Você merece peia, né? Hoje, para não molhar, não foi? Ah, certo. Êxodo 25, versículo 18, vai falar o quê? Êxodo 25, 18, o que ele fala? Me digam. Alguém já achou? Êxodo 25, 18, o que que fala aí? Êxodo 25, 18? Não, fala assim, ó. Farás 2 querubins de ouro batido, os farás nas duas extremidades dos propriatório. Faz-me um dos querubins numa extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo com um propiciatório nas duas extremidades. Ou seja, aqui onde é que estavam os querubins? Na arca da aliança, que era o local onde a presença de Deus, como chama o judeu, diga comigo, Shekinah, a glória de Deus, descia, estava presente. Segundo os protestantes, eles até não entram, a maioria, né? Numa igreja, porque aqui habita quem? Nas imagens? Os demônios. E a glória de Deus descia onde tinha duas imagens. Aonde era? Na arca da aliança. Foi o demônio que baixou? Fala que foi a glória de Deus. A glória de Deus. O templo de Salomão, 1 Reis 6, 29, também tinha imagens? Sim ou não? Quem foi que mandou colocar imagens? Tinha imagem de quê? Vai ajudando aí, Marcelo. Bois, o que mais? Leões, palmares, flores, anjos. E fala que tinha molduras em todos os lugares do templo. Várias molduras. Molduras a imagem ou não é? Não é esculpida. É um outro tipo de imagem, entenderam? Então o templo estava cheio de quê? Imagens. E a glória de Deus estava sobre o templo e dentro do templo. É tanto que quando o anjo vai falar para Nossa Senhora que a sombra do Altíssimo virá sobre ela, simboliza o quê? Vocês sabem? Quando o anjo fala, a sombra do Altíssimo virá sobre ti. Essa sombra simboliza a nuvem
que no Antigo Testamento vinha sobre quem? Sobre o templo. No templo vinha uma nuvem e através daquela nuvem vinha uma sombra e a glória de Deus tomava conta da onde? Do templo. Então Nossa Senhora é o que? A nova arca da aliança. E os anjos a servem, né? Como você via, como estava ao lado da arca da aliança, os anjos também estão ao serviço de Nossa Senhora. Voltando, 1 Reis 6:29 fala sobre isso. 1 Reis 6, versículo 29. Também 1 Reis, capítulo 7, versículo 29. Fala sobre as imagens. Aonde mais? Opa! Vamos aqui. Primeiro, Crônicas. Não, aqui já não fala sobre as imagens. É sobre o ajoelhar-se, né? Já é errado. Deuteronômio 7, versículo 25. Manda fazer o que? Vocês sabem? Deuteronômio 7, versículo 25. Tentem achar aí. Deuteronômio 7, versículo 25. Manda queimar o quê? Manda queimar o quê? As imagens de... Pronto, na Bíblia Pastoral, que a tradução é a mais fraca que tem, né? Mas é Bíblia Sagrada do mesmo jeito que as outras. Mas em outra tradução fala de deuses, queimar as imagens de Deus. Em outra tradução mais fiel, imagem de ídolos. Osés, o que é idolatria? Vem de duas palavras. Idolon, que quer dizer ídolo, ou idolei, depende de como se fala, né? E latreia, a gente fala latria, mas latreia. Latreia quer dizer o que é adoração. O que é idolatria? Adoração a um ídolo. O que é um ídolo? É tudo aquilo que eu coloco acima de Deus. Não é só no lugar, é até acima, entenderam? Sim ou não? Eu coloco no lugar e coloco acima. Às vezes eu quero ter Deus, mas eu quero ter aquela coisa competindo com Ele. Pode? Não pode. Isso é idolatria. Ok? Sim ou não? Isaías 42, versículo 8. O que que diz? Isaías 42, versículo 8. Isaías. Vocês estão entendendo mais ou menos até aqui? Sim ou não? Quem não está entendendo nada, diga assim, eu. Não vamos se denunciar, né? É porque a gente já falou muito sobre esse assunto, dá para entender direitinho, né? Isaías 42, versículo 8. O que vai falar em Isaías 42, versículo 8? Quem achou na Bíblia Pastoral, o que diz aí? Usam esse versículo para dizer o quê? Que nós não podemos dar honra aos santos e às imagens. Vamos aqui. Eu sou Yahvé, este é o meu nome. Não cederei a outra a minha glória, nem a minha honra aos ídolos. Aos ídolos. A imagem pode ser honrada. Os santos podem ser. Nossa Senhora também. Sim ou não? Mas aqui ele fala que não cede a glória dele para ninguém. Diga assim, mas é a dele. Digamos assim, mas é bem besta. Eu gosto de dar exemplo besta. Aí ela fala assim, o meu carro eu não dou a ninguém. O meu. Mas ela tem 15 carros. O de uso pessoal dela é dela, só ela que usa. Mas ela tem 15 que ela dá às pessoas, por benefício. Fusquinha, né, a D20, a C10. Ela compartilhou a glória dela, sim ou não? Sim. O carro é a glória dela. Mas tem um que é só dela. Ninguém mexe. Exemplo. Quarto mandamento qual é? Honrar pai e mãe. Se a gente for achar que Deus está proibindo honrar qualquer pessoa, a gente está dizendo que Deus não está permitindo que honrar pai e mãe. Vocês entenderam? Então Deus não está dividindo a sua glória. Dividir no sentido de dizer assim, Ele está competindo, alguém está competindo com Ele, não. Deus, vocês sabem muito bem disso, compartilhar. Compartilha. Quando você compartilha no seu Face, você perde ou você ganha mais pessoas?
Você coloca um vídeo no YouTube e compartilha no Face. Quando você compartilha, mais pessoas verão ou menos? Mais. Então, quando Deus compartilha a sua glória, nesse mundo, não no céu, na eternidade, mas nesse mundo a glória de Deus, ela aumenta para quem vê. Vocês estão entendendo, sim ou não? Tá entendendo, Marcelo? Tô brincando. Ou seja, não é que Deus vai ter mais glória no que Ele é mesmo. Ele já tem a glória infinita. Mas no sentido, quanto mais tem pessoas santas, quanto mais nós somos santos, mais Deus é o quê? Glorificado. O que a gente fala no Pai Nosso? Santificado seja o vosso nome. E como é que o nome de Deus é santificado? Quando eu vivo a santidade. Entenderam? Sim ou não? Não é só quando eu digo assim, Deus é santo, 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 santo. Não. É quando eu vivo a santidade, eu estou cumprindo o que fala o Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Eu estou dando honra a Deus. Então, quando eu honro a um santo, eu estou dando glória a quem? A Deus. Porque foi Deus que fez a Rafaela santa. Não foi outra pessoa. Levítico 19:2 fala o quê? Sede santo como eu sou santo. Ou então, sede santo, como eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Amém até aqui? Êxodo 31, versículo 1 até o 5. Êxodo 31, do versículo 1 ao 5. Fala o quê? É um dos textos que eu mais gosto. E Yahvé falou a Moisés, dizendo: Eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri. Olha o pessoal que assistiu os 10 mandamentos aí. Eu fui conversar com uma pessoa, ela sabia tudo dessa parte do êxodo, porque ela assistiu os 10 mandamentos, ela sabia muitas partes do nome do povo, né? Filho de filho da tribo de Judá. Eu o enchi com o Espírito de Deus. É o Espírito de quem? Do cão? Do demônio dos infernos, né? De Deus. Em sabedoria, entendimento e conhecimento, para toda espécie de trabalho, para elaborar desenhos. Desenho é imagem ou não é? É ou não é? É. Quem inspirou? Deus. Para trabalhar com ouro, em ouro, prata e bronze. Para lapidação de pedras. Quando você está lapidando, você está o quê? Diga comigo, esculpindo. Então Deus derramou o Espírito dele para que esse homem fizesse imagem de quê? Ouro, prata, bronze, desenhos. Então você pode dizer que é o demônio que inspira? Não. Osés, mas eu vi na macumba a imagem de Santo Antônio, a imagem de São José, a imagem de Nossa Senhora. Se você levar a Bíblia para macumba, ela vai ficar do mal porque levou? Não. Se você levar um prato de feijão para lá, vai ficar do mal? Não quero mais feijão não, porque eu vi na macumba o feijão. Eu vi um filé de carne, eu não como mais carne nem a pau, porque tinha carne na macumba. Você vai deixar? Olha, eu vi aquela roupa, aquela saia tão bonita, aquele modelo eu não como mais não, que eu vi na macumba. Então, vocês estão entendendo a burrice? Se alguém levou lá é para atrair as pessoas, para enganar. Não é porque é do diabo não. Entenderam? Porque o diabo ele não é abestado. Nós que somos às vezes. Ele não, ele é bem espertinho. Ele vai fazer o quê? Vai fazer todo o show dele, o espetáculo, vai colocar coisas que nos atraiam para lá. Ele não vai aparecer de rabo, chifre, com aquele tridente, né? Não. Ele vem bem bonitinho, lindo, para que possa te atrair, me atrair, entenderam? Então lá existe, na macumba tem o que? Diga comigo, sincretismo religioso. O que é isso? Ele faz uma mistura da fé. Mistura. Porque quando você mistura, você atrai um pouquinho de cada pessoa, é ou não é? Está misturando. Ah, lá a mulher tem um texto na mão, tem a imagem, então é tudo de Deus, tem a Bíblia. Aí vai todo mundo para lá. Porque tem o sincretismo religioso. Beleza, até aqui. Números 21. Vamos lá, Números 21. Eu achei que ia falar da tradição do magistério. Como é que fala? Só vai dar a Bíblia aqui. Números 21, do versículo 1 ao 4, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui.
Números 21, do versículo 1 ao 4. Do 4 em diante, quer dizer. Então partiram da montanha de Ó pelo caminho do mar de Suf, para contornar a terra de Edom. No caminho o povo perdeu a paciência, falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para morrer neste deserto? Esse povo é igual a gente, reclama de tudo, né? Vamos lá. Pois não há nem pão, nem água, estamos enfastiados deste alimento de penúria. Faltou pão, pediram pão. Deus mandou pão, não gostaram do gosto, né? Não gosto não, eu queria outro sabor. Eu queria pudim, eu queria, né? Outro sabor. Eles queriam outro sabor. Eles achavam que o deserto era tipo uma lanchonete, né? Uma pizzaria. Então Yahvé enviou contra o povo serpentes o quê? Abrasadoras, cuja mordedura fez perecer muita gente em Israel. Veio o povo dizer a Moisés: pecamos ao falarmos contra Yahvé e contra ti, intercedendo junto de Yahvé, para que afaste nós, intercede junto de Yahvé, para que afaste de nós estas serpentes. Moisés intercedeu, sim ou não? Sim. Se fosse você, intercedia? Intercedia, será? Podia ser morto, desgraçado. Deixei ele sozinho com a terra prometida. Continuando. Aí o Senhor mandou o quê? Moisés fazer uma serpente abrasadora e colocar em uma haste todo aquele que for mordido e a contemplar viverá. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste. Se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. Deus curava através da serpente, sim ou não? Sim. Sim. Oséias, uma imagem, a gente tá com a imagem aqui, a gente bate nela, ela cai e se quebra. Se você estiver num caminhão bem alto e vacilar e cair, você se quebra ou não? Você deixou de ter valor por isso? Não, né? Ah, Oséias, a santa quebrou o pescoço. A santa não, a imagem, né? A pessoa fala santa, né? Então não vale nada, não sei o quê. Quer dizer que se você cair e quebrar o pescoço, você não vale nada. É isso a lógica? É? Não. Só que nós temos que dar o valor de cada coisa. Tipo, a porta, ela tem que ter o valor de quê? De porta. O banco. O seu marido. Ou seja, cada coisa tem o seu valor. A imagem não tem o valor do santo. O santo não tem o valor que Nossa Senhora tem. E Nossa Senhora não tem o valor que Deus tem, entenderam? Existem os graus de valores. Entenderam? Sim ou não? Exemplo, bem besta. Eu estou aqui olhando o meu álbum. Aí alguém vê, a minha mãe fala assim: ô mulher feia. Só que não sabe que é sua mãe. Aí você fala assim, ó. Igual meu pai uma vez fez. Tinha uma mulher que ele achava muito feia. Aí ele estava no campo de futebol. Aí ele falou assim pro filho da mulher, que ele não sabia que era filho dela: ô mulher feia do diabo, né? Aí ela falou: é a minha mãe. Ele foi-se embora do jogo, não quis saber de mais nada. Ele tocava pandeiro, né? Nunca mais quis saber desse jogo. Não sabia onde colocasse a cara. Mas só voltando, só para distrair, né? Então alguém vê a foto da sua mãe e fala: ô mulher feia. Aí você vai falar o quê? É a minha mãe. Mas é a sua mãe ali? Não, é a foto. Você vai dizer: não, é a foto da minha mãe. Ou então quando você vai mostrar fotos: ó, isso aqui é o meu namorado. Você não fala sim? Fala sim ou não quando tem um namorado? Ó, esse aqui é meu namorado. Vai falar: esse aqui é a foto do meu namorado. Raramente alguém fala assim, sim ou não? É um erro de português? É. Mas é como nós falamos. Alguns aprendem e falam assim: vamos estender a mão para Nossa Senhora, um exemplo, ou outra santa. Aqui é um santo. É Nossa Senhora. Mas se alguém falar, a gente vai apedrejar porque ela errou o português? Vamos olhar agora para Jesus crucificado. Aí, digamos que tem Jesus crucificado aqui, a imagem. A gente vai dizer: não é Jesus crucificado, é a imagem de Jesus crucificado. Não viraria uma chatice, sim ou não? Sim.
Olha, quer ver pro lugar que eu fui? Eu fui para Guaramiranga. Olha aqui, ó. Aqui é Guaramiranga. Aí, não, aí é a foto da Guaramiranga. Gente, seria uma vida bem, né? Vocês fazem assim, é? Não, aqui não é minha boneca, não é a foto da minha boneca. Não, não é assim. Então, quando a gente se dirige para a imagem, nós sabemos que não é o santo que se quebrou. A gente fala, a minha santa se quebrou, né? Se quebrou não, ela está inteirinha no céu. Inteirinha. Até porque a alma não se quebra, né? Continuando. Essa imagem que foi usada como instrumento de cura, lá em 1 Reis, abram, se eu não me engano é 1 Reis, deixa eu olhar aqui que eu anotei. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Não é 1 Reis. 1 Reis 18, versículo 4. Essa serpente, que foi instrumento de cura, as pessoas achavam que era ela que curava. A serpente cura ou não cura? Não. Ela é instrumento da cura. Instrumento. Você cura alguém? Você pode ser instrumento? Pode. Mas se alguém achar que é o Maxwell que cura, tem que fazer o quê? Quebrar o Maxwell. Quebrar no sentido assim, de deixar que ele fique no lugar dele, Deus no lugar que é de Deus. Entenderam? Eu não posso achar que um instrumento é o próprio Deus. Se eu toco violão, aí, digamos que o violão ganha uma vida própria. O violão vai falar assim, eu me toco sozinho. Existe isso? O violão é um instrumento. Ele não se toca. Tem que ter alguém que toque ele, sim ou não? Sim, é um instrumento. Alguém precisa manuseá-lo. Então, os judeus acharam que era a serpente. Deus mandou fazer o quê? Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, quebrar. Isso quer dizer espiritualmente o que para nós? Que toda vez que Deus te dá algo que é uma bênção, que é uma graça, e você coloca no lugar de Deus, o que Deus vai fazer? Diga comigo, quebrar. Deus me deu um marido, é uma bênção, é uma maravilha. Se ele morrer, eu morro junto. E não sei o que, minha vida não tem sentido sem ele, tarará. Repensa. Seu marido não é Deus, não. Segundo Reis 18:4, né? Beleza. Segundo Reis 18:4, certo? Vocês confiram depois uma nota. Continuando. Essa minha filha, um exemplo, se fosse minha filha, né? Eu coloco no lugar de Deus. Exemplos bem práticos. Senhor, me dá um emprego. Aí o Senhor dá. Vem para a igreja por quê? Porque eu estou trabalhando. Você está dizendo o quê? De forma inconsciente. Senhor, tira o meu emprego. Senhor, me dá uma namorada. Senhor, dá. Não vem mais para a igreja por quê? Não, porque eu vou para casa da minha namorada. Não, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Tem mais tempo. Está dizendo o quê? Senhor, tira a minha namorada. Vocês estão entendendo? Porque como é que você pede uma bênção a Deus e essa bênção te afasta dele? Isso mostra que o quê? Que o instrumento a gente deve querer, mas nunca colocar o instrumento no lugar de Deus, transformar em ídolo. Entenderam? Porque você pode conversar com um protestante e falar assim, mas essa serpente, Deus mandou destruir. Claro, tudo que ficar no lugar de Deus, Deus vai mandar destruir. Os querubins de ouro ficaram no lugar de Deus? Não. Ele mandou destruir? Não. Os bois ficaram no lugar de Deus? E os leões? Do templo? Não. Deus mandou destruir? Não. Oséias, mas é só no Antigo Testamento. Onde é que tem na Bíblia que no Novo Testamento pode usar a imagem? João, capítulo 3. É bom você ler todinho, do 1 até terminar não o capítulo, mas só o título, né? Porque você vai ver Jesus conversar com Nicodemos, todo o contexto. E ele vai falar da necessidade de nascer de novo. Aí como é que Nicodemos vai nascer de novo? Como é que é? Quando ele assumir que o nascimento dele vai nascer da onde? Da cruz de Cristo. Entenderam? A gente vai nascer quando a gente assumir a nossa cruz. Entenderam? Leiam João 3, todinho como tarefa para casa.
Jesus vai falar, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será o quê? O levantado ou exaltado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, já vai para o João 3,16. Estou pulando, viu? Mas tem a vida eterna. Eu já pulei o versículo. Mostra o quê? Que Jesus naquela hora, como fala São Paulo, ele ficou o quê? Se tornou, diga comigo, maldito. Diga comigo, Jesus se tornou maldito. Porque o veneno da serpente, todo o veneno, ele assumiu. Vocês entenderam porque Jesus faz essa comparação? Jesus fala que assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem será levantado. Quem olhasse para a serpente era curado, sim ou não? Ele ia viver. Quem olha para Jesus, vê que Jesus está crucificado e ele está todo esmagado de peia, de chicotada, mas ele está esmagado pelo quê? Por causa dos nossos pecados. Aí você lê Isaías 53, que vai falar que ele assumiu sobre si o quê? As nossas enfermidades, as nossas culpas. Vocês estão entendendo? Ou seja, quando ele assumiu o pecado, é o que? Diga comigo, um veneno. Um veneno. Jesus assumiu todos os venenos. E ele assumiu tanto veneno que ele ficou parecido com o quê? Com uma serpente. No sentido simbólico, entendam. Não é dizer que, olha que história é essa, né? No filme eu não vi isso, né? Ou seja, mas quando ele assumiu o veneno do pecado, nele, na carne dele, ele nos curou de todo o veneno, entenderam? Ele assumindo o veneno, ele nos curou de todo o veneno do pecado. Diga comigo, Jesus, mais forte, Jesus, assumindo o veneno, que é o pecado, ele me libertou de todo o veneno que está na minha alma. Entenderam? Ou seja, ao olhar para Jesus, ele nos liberta do veneno do pecado mortal, do pecado capital, do venial, todo tipo de pecado, ele nos liberta. Quando eu começo a ter uma intimidade com ele. Beleza? Tranquilo? Na Bíblia já está tranquilo, vocês entenderam que a Bíblia não proíbe imagem. Aí o Salmo 115 vai falar, né, que aquele que fabrica e o que faz, semelhante se torna ao ídolo. Aí vai falar no início, né? Tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem mão e não apalpa. E vai falando várias características de um ser humano morto. Vai mostrando o quê? Que quem tem um ídolo é como se fosse o quê? Um morto. O morto, ele cheira. Como é que vocês sabem? Vocês morreram? Eu tô brincando. O morto, ele anda? Não. Anda só no caixão, só levando ele, né? Mas quem tem ídolos vive como morto. Uma namorada, ele coloca o namorado como ídolo. Ela não é peça morta viva, né? Só vive pra ele, não quer mais ninguém. Não quer amigo mais. Parece uma mosca morta. Triste, abatida, né? Só é feliz quando tá com aquele miserável. É alguém morta. Entenderam? Quando eu coloco o dinheiro no lugar de Deus, o ídolo, eu fico igual morto, só preocupado. Será que vão me roubar? Eu tenho que ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, vão me roubar. Entenderam? A gente fica abatido, fraco, igual morto. Não cheira mais a vida, não toca mais as pessoas, não vive como alguém que está vivo. Entenderam? Então quem fabrica o ídolo e quem adora esse ídolo, qualquer ídolo que seja, ele se torna um morto. Entendido sim ou não esse salmo? Ok. Rezem com ele, viu? Para saber quais são os ídolos que você e eu precisamos quebrar. Continuando. Pode se ajoelhar diante da imagem, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Eu estou cometendo um pecado mortal. Vamos aqui nos infernos agora. Hã? Não? Quem disse isso? Vamos lá. Josué, capítulo 7, versículo 6. Tentem achar aí. Maxwell fica com minha Bíblia só para facilitar aqui, que eu vou pegando outras passagens do catecismo. Vai tentando achar aí, viu? As passagens. Que eu vou usar o catecismo também. Josué 7, versículo 6.
Primeiro, eu vou explicar antes que enquanto vão procurando. Josué 7:6. Quando eu me ajoelho, não quer dizer que eu estou adorando, não. Porque a adoração não é apenas um gesto corporal. É um adorar da alma. Santo Agostinho fala o seguinte: a adoração não está no corpo que se inclina, mas na alma que adora. Ou então no corpo que eu creio que eu adoro, que é o corpo de Cristo, né? Leia, Maxwell. 7, versículo 6. Josué então rasgou suas vestes, prostou-se com a face em terra diante da arca de Yahvé até a tarde, tanto ele como os anciões de Israel, e lançaram o pó sobre suas cabeças. Eles se ajoelharam diante da onde? Da arca que tinha 2 imagens. Prostrado, com o rosto no chão. Não era só de joelho que fica, não. Era rosto no chão, humilhado. E durante muitos e muito tempo. Não foi 1 minuto, nem foi 2, nem 1 hora. Entenderam? Estava o quê? Ajoelhado. Estava adorando as imagens? Não, adorando a Deus. Diante da imagem. Aí vamos para Atos, capítulo 10, versículo 25. Atos 10, versículo 25. Cornélio, que era um pagão, Pedro foi visitá-lo e ele se jogou nos pés de Pedro. Para quê? Diga comigo, para adorar. Diga comigo, para adorar. E Pedro mandou ele o quê? Se levantar. Atos 10, versículo 25. Mandou ele se levantar. Porque Deus não quer nenhum homem adorando a outro. Entenderam? Ele fez o quê? Se ajoelhou para adorar. Aí o Pedro repreende isso. Mas em Atos, capítulo 16, versículo 29. Atos 16, versículo 29. O que vai falar? Atos 16, versículo 29. Então o carcereiro pediu uma luz, entrou e todo trêmulo caiu aos pés de Paulo e de Silas. Conduzindo-os para fora, disse-lhes: Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Ficaram aos pés de quem? Prostrado? Paulo e Silas. Estava adorando Paulo e Silas? Não. Eles mandaram o homem levantar? Não. Porque eles não estavam adorando. Entenderam? Lá em 1 Reis, se não me engano é capítulo 11, versículo 22 e 23. 1 Reis, capítulo 11, versículo 22 e 23. E ainda tem uma cena que eu acho interessante. Se eu não me engano é João 17. Eu sei que agora eu não lembro bem direitinho exato o capítulo. Mas Jesus na Santa Ceia, no banquete eucarístico, o que ele faz? O que ele faz para lavar os pés do discípulo? Ele faz o quê? Ele se deita? Ele fica em pé? Ou ele se ajoelha? Ele está adorando os discípulos dele? Vocês estão entendendo? Ele estava diante dos discípulos, mas não estava adorando os discípulos. 1 Reis, vou olhar se é 11, 23, que eu não tenho muito de pressa. É sobre prostração? É. 1:22. Olha aí. Ela ainda estava falando com o rei quando chegou o profeta Natã. Anunciaram ao rei: o profeta Natã está aí. Ele veio perante o rei e se prostrou diante dele com o rosto por terra. O que foi que Natan fez diante de Davi? Se prostrou, se ajoelhou. Ele adorou Davi? Não. Entenderam, gente? Vamos lá para procissão. Procissão pode ou não pode? Carregar os andores, coisa feia. Ai, isso não pode não, porque na Bíblia proíbe. Proíbe carregar ídolo. Lembre disso, proíbe carregar ídolo. Se ajoelhar diante de ídolo. Adorar ídolo. Ter em casa ídolo. Entenderam? Sim ou não? Então vamos lá para a procissão. Mas antes disso, partilhe com seu irmão um pouquinho. O que você entendeu, o que você não entendeu até agora? Ou não está entendendo nada?
Aqui tem um fato que eu não posso esquecer também. Toda vez eu esqueço de falar sobre isso. Não pode. É o que o catecismo fala, né? Que é sobre Jesus, ele se encarnou, sim ou não? Jesus se fez homem. Antes, Deus não poderia ser visto, nem ouvido no sentido físico, né? No sentido claro de conversar com as pessoas. Quando Jesus se encarnou, quando o Filho Eterno do Pai se encarnou, Jesus falava com as pessoas tranquilamente, comia, sim ou não? Ele era visto. Aí o catecismo vai falar o seguinte, que Jesus inaugura a economia das imagens. Se eu não me engano é 1159. 1159. São João Damasceno, diga comigo, São João Damasceno. Ele é doutor da igreja. Doutor, já falei para vocês, é o santo que é top, que se garante, é mestre espiritual. O que ele ensina tem um peso maior do que dos outros santos, quando ele é doutor da igreja. São João Damasceno, ele estava, diga comigo, combatendo os iconoclastas. Diga, iconoclastas. Em que ano era esse? No ano 760, por aí, 70. Aí no Concílio de Nicéia II, diga comigo, Concílio de Nicéia II. 787, se eu não me engano, né, Marcos? São João Damasceno, ele começa a fazer um tratado por que usar as imagens. Porque desde o início a igreja já usava o quê? Imagem, desde o início. Aí aqui tem algumas frases bem interessantes, que o Dom Estevão Bittencourt, né? Ele vai falar sobre as imagens. Olha aqui, ó. A tradição cristã reconheceu, eu já vou ler aí, viu, Marcelo? De forma reiterada, o valor pedagógico e psicológico das imagens, como suporte para a vida de oração. Serve para quê? O que é pedagógico? Pedagógico quer dizer que vai ensinar, não é isso? O pedagogo é aquele que ensina. Com um método, né? Ele tem um método de ensinar bem pedagógico. Eu não estou achando a palavra. Ele tem uma forma boa de ensinar, um método, né? Então ele vai falar que tanto de forma pedagógica e psicológica as imagens, ela é um suporte. Ou seja, ela ajuda aqui na vida de oração. Assim, por exemplo, escrevia Santa Teresa de Ávila, ao ensinar os meios de oração para suas filhas espirituais. Olha o que ela dizia, diga comigo, cuidai, bem forte, cuidai de ter uma imagem ou uma pintura de Nosso Senhor que esteja de acordo com o vosso gosto. Santa Teresa se garantia, porque assim, você dá para uma imagem feia ou triste, né? Tem que ser uma imagem bonitazinha, legal. Então você fica, vai, como é que vai gostar de imagem? Ou um negócio feio, a boca torta, ou vai... São Padre Pio ficava furioso quando viu a imagem feia de Nossa Senhora. Nossa Senhora não é feia desse jeito, né? Ele sabe. Ou seja, você tem que ter uma imagem bonita perto. Às vezes, se eu não tiver imagem, eu posso usar essa imagem? Claro que pode. Claro. Não vos, diga comigo, não vos contenteis com trazê-la sobre o vosso coração. Ou seja, eu não posso só imaginar, não. Eu vou imaginar Jesus, imaginar Maria. É bom que eu olhe para alguma imagem que lembre. Ô Zé, mas alguém bateu a foto de Nossa Senhora? Bateu a foto de Jesus? Não vou falar nem de Santo Sudário agora não, né? Bateu a foto de Santo Antão, de tanto de Santa Mônica. Irmãos, imagem também quer dizer o que? Aquilo que eu imagino. Não é só aquilo que eu vi, eu fotografei, entenderam? Sim ou não? Alguém bateu a foto dos anjos, foi? Dos querubins? Não. Mas alguém imaginou que um anjo é daquela forma. Entenderam? É o que me traz ao coração quando eu olho para a imagem. Não é se era daquele jeito. Mas quando você olha para a imagem de Nossa Senhora, você lembra de quem? Quando olha para a imagem de Santo Antônio, você lembra de quem? E você sabe se ele era assim? Sabe? Não. Isso é o mais importante? Claro que não. Então você vai lembrar dele e querer imitar o que ele fez de bom por Deus, entenderam? Sim ou não?
Olha o que um grande escritor falou o seguinte, ó. Jean Gerson. Ele falava o seguinte: doravante ninguém, diga comigo, ninguém há tão simples e iletrado analfabeto, não sabe ler, que possa desculpar-se por não saber como viver retamente para ganhar o paraíso. Ele está dizendo que você que não sabe ler, não tem desculpa para não ir para o céu. Por quê? Ele vai dizer: quando ele tem diante de si, para si, na representação da cruz do crucificado, um livro ilustrado, escrito, ornamentado muito clara e legivelmente, em que todas as virtudes são aprovadas e todos os vícios reprovados. Traduzindo, o que ele disse aqui? Ele está dizendo o seguinte: quando um livro ele é ilustrado, a pessoa não sabe ler nada, mas o livro é todo ilustrado, ela vai entender um pouco da história, sim ou não? Tem lá Adão e Eva, a serpente tentando. Ela vai perguntar: quem era esse homem, quem é essa mulher? Vai ou não vai? É melhor dela aprender, sim ou não? Quando olha para Cristo crucificado, ele vai pensar que foi o Roberto Carlos que morreu na cruz? Vai. Ele vai lembrar porque ouviu quem foi que morreu? Jesus. São Boaventura, São Tomás perguntou para ele. Aliás, foi o inverso. São Boaventura perguntou a Santo Tomás: me mostre quais os livros que você lê para ter tanta sabedoria. Ele abriu a sala, mostrou Jesus crucificado. Disse assim: aqui é o meu, diga comigo, aqui é o meu livro. Santo Tomás, o homem mais inteligente da história dos santos. Na teologia, né? Ele aprendia da onde? Olhando para onde? Para a cruz. E a gente não quer olhar porque acha idolatria. Gente, agora eu vou falar coisas assim bem mais concretas, assim, bem rápido. Olha, os demônios no exorcismo, quando você coloca uma imagem, diga comigo, uma imagem benta. Diga comigo, uma imagem benta. Oséias, toda imagem tem que ser abençoada? Diga comigo, sim. Sim. As imagens dos santos de Nossa Senhora tem que ser o quê? Abençoado, Patrick abençoado. Diga comigo, quando a imagem, bem forte, quando a imagem é abençoada, é benta, ela é um sacramental. Ou seja, uma arma contra o demônio. Nos exorcismos, quando você leva uma imagem benta, alguém que está possuído pelo demônio, o demônio fica com ódio daquela imagem. Quem está possuído pelo demônio não consegue olhar e ficar perto de imagens sagradas. Então, quando você vê alguém, viu, com muita raiva das imagens, ódio, desconfie, viu? Ele pode não estar possuído, mas ele está sendo aconselhado por ele. Acompanhado. Sendo secretariado, né? Então, cuidado. Vou dar um exemplo para vocês. Santa Teresinha do Menino Jesus, o que ela fez? Ela estava doente e ela pediu a Nossa Senhora a graça da cura. Tinha uma imagem de Nossa Senhora e Maria é como se tivesse saído daquela imagem. A imagem sorriu. A imagem fez o quê? Sorriu. E Santa Teresinha foi curada. Foi o quê? Curado pelo sorriso da imagem. Teve um casal que estava na sua cama e tinha uma imagem de Nossa Senhora. Ela começou a lacrimejar, chorar. Quando foram fazer o teste, era lágrima mesmo humana e era o mesmo produto que estava no Santo Sudário. Ou seja, as lágrimas que Nossa Senhora derramou lá por Jesus. As mesmas. As mesmas. Provado cientificamente. Entenderam? Comprovado cientificamente. Outra coisa sobre as imagens. Vou contar o meu testemunho. Mas antes, ler o que São João Damasceno diz. Esse aqui, ó. Aqui ele diz também, Marquinhos. É tudo ele aqui. Ele está se garantindo aqui demais. É aqui, ó. A beleza. A beleza e a cor das imagens estimulam minha oração. É uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo no campo estimula meu coração a dar glória a Deus. A contemplação dos ícones santos, associada à meditação da palavra de Deus e ao canto dos hinos litúrgicos, entra na harmonia dos sinais da celebração
para que o mistério celebrado se grave na memória do coração e se exprima em seguida na vida nova dos fiéis. Olha, São João Damasceno fala que a cor das imagens e a beleza faz ele o quê? Rezar melhor. Estimula a oração dele. Todos os santos falavam, se não falavam, mas sentiam isso, praticamente todos. É interessante que, por exemplo, que você tem um cartão de memória. Se alguém apagar todas as suas fotos pessoais, você fica alegre ou triste? Mas não é só uma imagem. É não. Mas é uma. Você sabe o que é recordar? Recordiam, coração. E ré é trazer para o coração novamente. O que é recordar? Diga comigo, trazer para o coração. Você está me dizendo que as suas fotos te fazem recordar. Trazem de novo aquilo que foi vivido para o seu coração. O que a imagem faz? Recorda. Vocês deram uma aula para mim agora, sem nem saber. Recordar. Entenderam, sim ou não? Obrigado. Depois eu te pago, viu? É interessante também, ó, que quando você vê, por exemplo, ele fala aqui, um campo bonito. Você diz, ó Deus maravilhoso, e a chuva, e vindo muita chuva, né? A gente reclama na hora que vem a chuva, mas vamos imaginar que seja alguém que não tem um juízo certo mesmo, né? Imaginar que tem um juízo. Ela vai agradecer pela chuva, sim ou não? Vê aquele tempo lindo, ô tempo lindo, glória a Deus, nunca mais chovia. Aí quando você vê aquele céu maravilhoso, azul, as estrelas, você glorifica a Deus ou não por isso? Esse santo fala aqui também. Quando a gente vê a natureza linda, a gente quer o quê? Glorificar a Deus. E quando a gente vê uma imagem, a gente quer o quê? Rezar. Porque a imagem nos traz a recordação. Por exemplo, São Tomás fala que quando nós estamos diante de uma imagem, o culto que nós prestamos vai para quem? Para a imagem ou para a pessoa que a imagem representa? Para a pessoa que a imagem representa. E quando essa pessoa recebe honra, quem é que está recebendo a verdadeira honra? Deus. Sim ou não? Sim. Quando você honra sua mãe, você está honrando a quem? Quando você honra seu pai, você está honrando a quem? E não pode honrar o santo por quê? Pelo amor de Deus. Porque tem que pensar assim, não, mas é santo é a gente que está vivo. Aí quando morre vira um demônio, né? Tem lógica que eu não entendo. A pessoa é santo aqui na terra, porque os próximos a gente fala assim, eu sou santo, né? Aí começa aquela cor medonha. Aí a gente não pode venerar os santos. Eles são santos. Eles. Isso é algo que diga comigo, é presunção. Presunção não é santidade. Presunção é uma pessoa orgulhosa, que se acha o máximo, é gabola, é garobagem. Fabuloso. Agora para terminar de verdade, contar a minha história. Essa é a minha história, essa é a minha vida. 95.1. Vamos lá. Eu estava vindo com o Yuri. Já ouviu essa história, não foi tu? Eu estava vindo com o Yuri. Eu vinha pregar no Clube da Paz sobre imagens. E eu falava, Senhor, eu queria algo diferente sobre as imagens. Eu não queria contar sobre os santos somente, que já é muita coisa. Não só a Bíblia, mas eu queria algo pessoal que eu vivi. Aí o Senhor ouviu online, que diz igual o Manuel, online, né? Na mesma hora, pá, a mulher falou assim, ei, vocês são católicos? É? Comigo, somos. Deixa eu contar meu testemunho. Sim, na hora. Ela falou, eu era protestante e meu neto era epilético, tinha epilepsia. Eu não pude mais ir para a igreja. Os irmãos ficaram me criticando porque eu não ia para a igreja. Aí um dia me convidaram para a missa do Padre Antônio Furtado, eu com muita resistência, mas fui. Lá alguém rezou por mim, eu me senti muito bem. Depois eu fui ouvir o programa, acho que era da 690, e alguém falou assim, o senhor está tocando uma mulher que tem um neto que tem epilepsia, e Nossa Senhora vai ser instrumento de cura, vai curar pela intercessão dela o seu filho. Você vai ter que beijar uma imagem
de Nossa Senhora de Fátima, para o seu neto ficar curado. Ela falou, eu nem sei qual é essa imagem e nem vou beijar a imagem. Não sei nem qual é, que eu não uso a imagem. Aí ela, Senhor, mas se tu quer, me mostra, né? Aí ela foi no caminho, mesmo dia. No caminho ela encontra uma foto e tinha o nome Nossa Senhora de Fátima. Ela fez o quê? Beijou. Quando ela chegou em casa, o que aconteceu? O netinho dela, que toda vez ia para o parque, em 5 minutos passava mal, 5 minutos. Ela chamou ele para o parque. Vamos, eu estou doente. Não tá não, vamos. O Jesus curou e Nossa Senhora também. Aí levou para o parque. O menino brincou o dia todinho e ela estava com 5 anos, o menino não passou mais mal. 5 anos. Foi milagre ou foi cura? Milagre. Epilepsia não tem cura. Foi milagre. Ela beijou o quê? Demônio não pode fazer milagre. Algum crente pode falar. Crente não, né? Detestante. Fala assim. Foi o demônio que curou ela. Ou ele. Demônio não faz milagre. Diga comigo, demônio não faz milagre. Ele só imita. Então, durante 5 anos foi um milagre. Hoje já está com 7 a 8, né, talvez. Ela falou que depois, ela era junta, mesmo sendo evangélica, o marido dela quis se casar na igreja católica. Hoje ela é católica fiel, o marido católico, casado na igreja e com o neto curado. Através de que? Um instrumento? Uma imagem bem pequenininha de Nossa Senhora de Fátima. Esse exemplo foi da onde? Do ano 100 depois de Cristo? Não. Foi agora. Há 2 anos atrás. Entenderam? E a gente deixa de receber graça porque acredita em mentira. Oséias, mas por que eu não vou direto para Jesus? Pode ir ou pode ou não pode? Pode. Mas Jesus deixou os instrumentos. Diga comigo, Jesus. Diga, Jesus deixou os instrumentos. Se eu não uso, eu sou um orgulhoso. Gente, Jesus curou o cego com um cuspe ali. Precisava do cuspe, Jesus? Se falar cego, enxerga assim embora. Não era assim, não? Sim ou não? Ele pega outro barro, e coloca no enfermo. O enfermo foi curado com barro. Pensava do barro? Sim ou não? Paulo mandava o lenço para os endemoniados. O lenço. Os demônios iam embora com o lenço. A sombra de Pedro curava. Qual era o instrumento da cura? A sombra de Pedro. O ruim é que nós não usamos o que nós temos. Aí vem os protestantes e começam a vender. Olha a meia da benção, olha o lençol. O lenço, aí passa na sua conta que ganha dinheiro. Aí o Valdemiro começa a vender milagre, a Universal vende, e a gente tem de graça e não aproveita. Saquinho de sal. A Terra Santa, a trouxeram Israel todo para o Brasil. E a gente acredita e dá dinheiro. E quando é uma coisa de graça, não acredita. Diz que é superstição. Cuidado, gente. As imagens são instrumentos de Deus. Diga assim, ídolo não. Imagem sim. Diga assim, ser devoto sim. Adorador sim. Católico, panaca e besta não. Diga, católico, panaca, besta, que é levado pela conversa, pelo pessoal da Universal, Testemunho de Jeová, e protestante, mórmon e companhia limitada. A partir de hoje, eu não vou ser mais besta, porque eu nunca fui. Amém. Coloca a mão no coração e reza comigo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrima. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Rainha da paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu percebi que daria mais 2 horas de pregação e não termina o conteúdo. É muita coisa, né? Graças a Deus. Obrigado, Maxwell. O Maxwell vai tentar vir outras vezes aqui dar uma formação, viu, Maxwell? A gente dá um jeitinho. Assim como vocês se esforçam para me trazer, a gente poderia combinar do carro pegar no local mais fácil, Maxwell. Acho que paga até... É o mesmo valor, será?
Se for, não ia pagar para mim, gente, né? A gente poderia, porque assim, de moto é perigoso, sim ou não? Ou você quer dar para ele vir de moto, dar o dinheiro, aí... Só que na volta pode ser assaltado, né? Aí não certo. É melhor não. Depois a gente combina melhor, mas ele vai estar vindo, né, Marcelo? Se Deus quiser, né? Graças a Deus. Palmas para Jesus, para a Virgem Maria e a Santa Igreja!